Vamos hoje ficar só com o capítulo 14, que vai falar a herança de Calebe, tá? No próximo capítulo nós vamos ver a herança de Judá. Diz assim: são estas as terras que os filhos de Israel receberam por herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes paternos dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Sua herança foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Moisés já dera herança às 2 tribos e meia, além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, pois os filhos de José haviam se tornado 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, com pasto para seu gado. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia, tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Hebrom, portanto, passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Outrora, o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba era o maior homem entre os Enaquins. Então a terra repousou da guerra. Amém, queridos? Deus, muito obrigado. É bom, Senhor, estar agora na casa do Senhor para estudar a Tua palavra, mas como nós precisamos da ajuda do Teu Espírito, Senhor. O Espírito de Deus foi quem inspirou homens para escrever a palavra, e agora nós estamos diante da palavra, Senhor. Por isso não sabemos exatamente o que o Senhor queria transmitir, mas o teu Espírito sabe exatamente o que o Senhor queria transmitir a Israel nos dias desta passagem. Por isso nós rogamos ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine a mente e o entendimento e que nos fale aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Obrigado mais uma vez, nós te damos graças e reconhecemos que toda honra, toda glória, todo louvor pertencem unicamente ao Senhor. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Como eu disse, é um texto cheio de ensinamentos para nós, e que nós podemos meditar neles com muita tranquilidade, e se a gente não tomar cuidado, passa do horário e vamos embora, a noite adentro. Eu não sei se os irmãos notaram o porquê que eu disse: olha, vamos ficar só com o capítulo 14 e não vamos passar para o próximo capítulo, quando Judá vai receber a terra. Eu não sei, irmãos, o que os irmãos entendem por caminhada de fé. Eu não sei o que cada um de vocês entende por caminhada de fé.
Eu não sei o que cada um dos irmãos entende por vida cheia do Espírito Santo. Eu não sei o que cada irmão entende por vida de crente, ser crente em Jesus, ser crente no Senhor. Eu não entendo. Mas na verdade, à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai aprendendo algumas coisas. E o sinal de que uma vida é cheia do Espírito Santo de Deus, o sinal de que uma pessoa é convertida, o sinal de que uma pessoa é salva, vamos dizer assim, é exatamente a capacidade que ela tem de enfrentar as lutas, enfrentar as adversidades, enfrentar os sofrimentos e nunca, jamais olhar para trás. O que define uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida vazia do Espírito Santo de Deus, é exatamente a atitude que ela tem diante das circunstâncias. E hoje a gente vive um mundo, irmãos, que corre muito atrás das coisas. Hoje ninguém tem prazer mais de fazer nada. Comi uma comida essa semana passada, num velório, na verdade, tá? Onde eu quero chegar com vocês? Quero chegar que nós não fomos comer num restaurantezinho da cidade. E aí, comida de restaurante não tem nada a ver com comida de casa, não tem nada? Então, quando eu fui comer aquela comida, gente, em se dizendo de restaurante, comida que eles fazem para muita gente, a irmã Josilene, né, trabalha em restaurante, e sabe, né, irmã? É diferente cozinhar para as pessoas do restaurante que é em casa, não é? Em casa, você faz do seu jeito, você põe o que você quer, e é menos comida. Cozinhar para muita gente é um desafio, essa é a grande realidade, cozinhar para muita gente é um desafio. E quando nós comemos aquela comida, gente, você sentia gosto de alho nela. É raro, irmãos, hoje alguém descascar um alho para fazer uma comida, é raro alguém ir lá, pegar a batata, comprar, descascar a batata e picar ela naquele modelo palitinho, né, para poder fazer nada. Vai lá, compra por R$5 um pacotinho assim e frita e come, que tem esquisito. Já não descasca mais a batata, compra pronto. Às vezes você vai no supermercado, você acha a couve picada, você acha no pacotinho já, você acha tudo já meio caminho andado. Isso, querido, tem infligido muito a nós na questão espiritual. Porque as pessoas têm pensado, Deus me levou a falar em 2 domingos sobre isso, e eu louvo a Deus, logo depois as pessoas me procuraram, mandaram mensagem, pastor, essa palavra é para mim. O que está acontecendo? A gente está trazendo para o mundo espiritual essas coisas corriqueiras e rápidas e pensa que funciona e não funciona. Eu tenho lutado para entender o porquê tanta depressão dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus está me abrindo a mente, irmãos, eu estou entendendo. Por quê? É porque as pessoas perderam o dobrar o joelho, perderam o jejuar, irmãos. Jejuar é só quando nós temos o jejum de novembro, ninguém mais jejua espontaneamente, eu vou jejuar porque eu sinto que eu preciso. Então, querido, a gente está pensando que dá para ir lá e comprar um pacote de fé, um pacote de cura, um pacote de libertação, um pacote de paz, um pacote de alívio para a ansiedade. A gente pensa que pode ir lá no mercado e comprar, igual vai lá e compra aquele alho e sal, que é mais sal do que alho, você não sente o gosto do alho. Eu senti o gosto do alho lá, e eu pasmei, gente, é igual a comida de casa. Ninguém quer mais, irmãos, as coisas simples e que demandam tempo. Elas querem as coisas rápidas e estão perdendo sabor, porque a comida não é mais a mesma. Não é, sabe, não é. Porque a gente não quer mais perder tempo em descascar o alho e pegar a pimenta e a cebola. Cebola, então, quem gosta de descascar cebola para pôr na comida, né? Cebola de cabeça. Então, queridos, a gente está trazendo isso para a vida espiritual e não funciona. A internet ajuda muito. Hoje, antigamente, para você buscar um texto na Bíblia, você pensava e pensava, onde está isso mesmo, tal, e ia lá. Hoje você vai no Google, digita. Eu mesmo vou no Google. Eu vou no Google e procuro o que eu quero, depois confiro na Bíblia. Mas eu sou da época que eu tinha que correr atrás e procurar. As minhas Bíblias não tinha nem busca cá no final. Agora essa busca vai acabar, porque você tem internet em todo lugar, você busca mais rápido. Então, queridos, existe algumas coisas que não funcionam. Deus trabalha, quero que você preste atenção, Deus trabalha dentro de um espaço de tempo. Deus trabalha dentro do espaço de tempo. E o mundo de hoje tem nos ensinado a fazer tudo rápido no tempo, e Deus não trabalha desse jeito. É no tempo de Deus e acabou. Abraão
recebeu a promessa lá atrás. E ele andou e nunca tomou posse da terra. Quem tomou foi o filho dos filhos dele. E agora essa geração ainda morreu toda no deserto. Só Josué e Caleb é que está entrando na terra agora, muitos anos depois. Tempo. E nenhum de nós gosta de tempo, querido. Eu sei que não gosta. Você anda preocupado porque Deus te prometeu e está aí reclamando para tudo quanto é canto. Tempo. Deus exige de nós tempo. A Bíblia chega até a dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. O nosso grande problema é que a gente aprendeu a abreviar o tempo, igual eu estou dizendo para vocês. Olha no mundo espiritual como é que é. Quantos de vocês aqui, irmãos, têm experiência em orar e receber de Deus? Boa parte de nós prefere pedir para alguém orar. A gente prefere pedir alguém que ora forte, né? É assim que eles dizem, né? Aquela oração forte. Prefere buscar aquela pessoa que ora com a oração forte do que a gente ir e buscar e esperar e esperar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque uma das grandes lições dentro da herança de Caleb diz respeito ao tempo. E se você quer provar o melhor de Deus, aprenda a esperar no tempo de Deus. E o tempo de Deus, irmãos, é o tempo de Deus. Às vezes a gente desespera. E por que os crentes estão ficando deprimidos, então, com ansiedade? Porque os crentes estão pensando que pode apressar. Se Deus não me dá dentro de tanto tempo, tem algo errado. Olha como é que a gente pensa. Olha como é que a gente pensa. Se Deus não me der em determinado tempo, tem algo errado. Olha para você ver que coisa. Tipo, Deus é obrigado a dar em tanto tempo. Se não der em tanto tempo, tem um problema errado. Aí você começa a buscar o problema em você, não encontra. Começa a buscar em Deus, aí você começa a duvidar de Deus. É o que está mais acontecendo. Aí as pessoas deprimem, entram em depressão. Pô, irmão, você deve estar enjoado de ouvir o pastor Edgar falar, né, de depressão, essas coisas. Mas eu vou ser sincero, não tem nada mais moderno do que isso. Eu tenho atendido as pessoas. Eu não vou nem falar de depressão, não. Eu vou falar de suicídio de uma vez, que é a área que Deus me chamou e que eu atendo. Crente tentando suicídio, porque estão querendo abreviar os tempos e não estão entendendo os tempos de Deus. Não sabe esperar mais. Em outras palavras, crente não sabe esperar mais. Eu olho para a minha vida, eu olho a minha vida para não olhar a vida dos outros. A minha vida, a vida na Silva. Quantas promessas, né, na Silva, que a gente tinha. Promessa, querido, de Deus falar conosco e falar com outras pessoas. Vinha gente de longe, nem conhecia a gente. Deus está me mostrando isso da sua vida. E eu vibrava de alegria. Coisas, irmãos, que eu já vivo e coisas que ainda eu não vivo. Tá? Só de caminhada são 33 anos. E aí, por que não aconteceu? Tem algo errado comigo, algo errado com Deus? O tempo é de Deus. Agora outras coisas eu vivo hoje. Outras coisas meus olhos abrem depois. Olha, Deus prometeu isso, agora está acontecendo. Querido, porque esse texto da herança de Caleb, vai te ensinar que você precisa aprender a esperar. E com Deus não se brinca, o tempo é de Deus. Agora existe um detalhe, a gente às vezes, irmãos, atrapalha Deus a agir no tempo dele. Por exemplo, Deus não prometeu que Israel teria posse da terra. Quando Israel estava à beira para tomar posse da terra, vocês sabem disso. Quando Moisés envia os 12 espias, 10 espias voltam falando coisas erradas, e 2, entre eles Caleb, que vai tomar posse agora, volta com relatório positivo. Por causa daqueles 10 espias, o Senhor faz o povo rodar em círculo naquele deserto e atrasar a entrada. Sabe o que é você andar? Vamos dizer assim, para e pensa. Sabe o que é você andar lá naquela parede da igreja, até aqui, e a bênção está aqui assim. Aí quando você chega aqui, o povo faz coisa errada, e Deus pega e fala, volta, e eles voltam, rodam 40 anos, para depois chegar aqui outra vez. Então, que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com quem? Tem a ver com o povo. E o tempo de Deus funciona assim, essa é a verdade. Então, queridos, eu quero entrar nesse trecho, nessa lição, pedindo a você que pense na questão do tempo que nós vamos encontrar aqui, tá bom, irmãos? Olha, entramos então na distribuição da terra de Canaã. As guerras agora, irmãos, aquela guerra afoita, ela cessa, tá? Primeiro a distribuição foi primeiro as tribos da além do Jordão.
Na verdade, os irmãos se lembram, são 2 tribos e meias que ganharam terra antes de atravessar o Jordão. Só que agora eles entraram, atravessaram o Jordão, lutaram, venceram, e agora a terra eles recebem de volta, tá bom? Então, primeiro foram essas 2 terras, depois foram os levitas. Os levitas não receberam terras, eles receberam cidades prontas, com pasto ao redor, para eles poderem criar ali seu gado, suas ovelhas, e eles sobreviverem. Israel não tinha herança no meio de Israel. Por quê? Quem se lembra? Por que os levitas, não tinham herança em Israel? Quem lembra? Por que eles não tinham? A tribo dos levitas não tinha. Porque o Senhor tomou os levitas no lugar dos primogênitos de Israel. Para Deus não pegar cada primogênito, ele escolheu a tribo de Levi. Então os levitas não tinham terras para eles possuírem, terem que trabalhar a terra. Eles tinham a encargo deles o serviço do templo. Eles eram oficiais do templo, e ali, então, dali eles receberiam comida e bebida para todos os dias. Os levitas eram obreiros na casa de Deus, e eles não teriam aquele trabalho todo, tá, irmãos, de trabalhar a terra. Então a distribuição começa assim: as 2 tribos e meias recebem suas terras, depois os levitas recebem cidades, e aí nós vamos encontrar, entrando no texto, o quê? Que Deus, como concessor da terra, ele dá ordem sobre a divisão das terras. Deus diz aqui que as terras deveriam ser distribuídas por sorte. Só que Deus mandou distribuir por sorte, mas não é um sorteio ao acaso. Se eu disser assim, vamos sortear algumas terras entre os irmãos, a gente vai pensar que eles vão sortear como? No palito, né? Enfim, 300 coisas. Não tem nada a ver. Quando fala sorte, na verdade, irmãos, o próprio Deus, na verdade, ia determinar com qual pedaço de terra cada um ia ficar. Eu quero trazer isso para vocês porque são ensinamentos profundos e que a gente às vezes desconsidera. Porque você lê muitas vezes esse detalhe, que a terra foi distribuída por sorte, igual está aqui versículo 2, olha, sua herança foi feita por sorte. Aí você começa a perguntar, mas sorte como? Tá? Não existe um modelo, igual eu estou falando para você, né? No palito, tipo assim, palito de vários tamanhos lá, e cada um pega, por exemplo, né? O próprio Deus já colocou os limites, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Então não há um modelo de sorteio, por isso que eu coloquei ali, ó, não pense, quando eu coloquei, dá ordem sobre a divisão por sorte, mas não um sorteio ao acaso, do tipo que eu estou dizendo para vocês. Vamos dizer que eram 12 tribos, né? Na verdade eram 12, que não eram 12. Olha como é que o texto é profundo, irmãos, e esclarecedor. Pena que eu sei que nem todos os irmãos acompanharam a leitura e nem acompanham agora. Mas se você for notar, presta atenção no versículo 2, olha. Sua herança foi feita por sorte, e nós estamos agora discutindo sobre sorte. Não tem como saber como. Por intermédio de Moisés, está vendo? Por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Presta atenção. A sorte, então, para distribuir a terra, não foi para as 12 tribos, foi para 9 tribos e meia. Por que 9 e meia? O versículo 3 fala. Viu como é que é bom estudar a Bíblia? Por isso que o professor de escola dominical ele é abençoado. Sabe por quê? O professor de escola dominical sabe isso tudo antes de você ler e estudar. É porque, na verdade, o versículo 3 diz assim, Moisés já dera herança às 2 tribos e meia, além do Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança nenhuma. Está vendo? Isso que eu coloquei aqui, está vendo? Ó, as tribos da além do Jordão, 2 e meia, e agora então, se de 12 você tirar 2 e meia, que já tinha herança, sobram 9 e meia, sendo que os levitas não estavam incluídos, porque eles não tinham herança. E aí o pastor Moacir trouxe à memória o que é exatamente como foi a divisão. O próprio Deus é quem pôs limites dessa divisão. Então, esse sorteio, há quem diga que foi um sorteio político no bom sentido, tá, irmão? No bom sentido. Havia ali motivos para distribuir a terra daquela forma. Só que como Deus é que era o concessor da terra, aqui ó, Deus era quem ele concedia a terra, os princípios foram os de Deus e não do homem. Ninguém escolheu a terra por melhor que fosse. A tribo de Benjamim, a tribo de Gileade, pediu lá atrás as terras, aquelas terras antes do Jordão. Moisés viu que era de Deus e permitiu. Eles atravessaram para lutar e agora eles iam voltar. Então a terra ia ser dividida em 9 tribos e meia.
Aí é que entra, viu? Não há, viu, irmã Fátima, um modelo do sorteio. Mas a gente sabe, pelo capítulo 18 que nós vamos ver ali agora, a gente sabe que foi Deus, na verdade, que definiu e determinou como seria. Veja lá para você ver, capítulo 18, versículo 6. Agora, veja como é que Deus manda Israel fazer. Capítulo 18, versículo 6. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e trareis a mim a sua descrição, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor, o nosso Deus. O sorteio, como essas terras eram localizadas, é que nós estamos tratando aqui, é isso. Em todo o tempo você vai encontrar aquilo, ó, lá, ó, que eu coloquei ali, ó. Pois o próprio Deus determinaria com quem ficaria, mas não tem, é o posicionamento geográfico. Está entendendo, irmãos? Entendeu? Diz amém, quem entendeu? É porque eu quero que fique claro isso. É o posicionamento geográfico, que não há como definir. Ele veio de Deus, é Deus, né? É o próprio Deus determinando. Então está certíssimo ali você voltar lá, porque Deus já havia dito. Na verdade, números é aquilo que nós dissemos, é muito número, número é cálculo de gente, recálculo de gente, contagem, recontagem, para guerra e não para guerra. E aí tudo partindo de Deus. Agora nós já estamos executando números, Deuteronômio, em Josué já estamos executando. E é essa execução do sorteio, viu, irmã Fátima, que não tem como saber. Ela partiu de Deus. Deus decidiu que fosse assim. Está vendo? Ó? Não é por acaso a sorte, o sorteio. Deus determinou. Aí quando Deus fez isso, irmã Fátima, lá no dia do estudo nós falamos sobre isso. Foi o primeiro balanço, primeiro peso e medida de Deus. Tribos maiores, terras, mais terras, tribos menores, menos terra, de acordo com o recenseamento. Aí nós até falamos aqui, como Deus é justo, tá? Nós até falamos assim, Deus não ia dar pouca terra para muita gente. Um bom exemplo é Ipatinga. Tem lógica Ipatinga ser desse tamaninho, com 300 mil habitantes, quase, e Paraíso ser 5 vezes maior, com um tiquinho de gente assim? Olha no mapa que você vai ver. Paraíso é grande demais. Caratinga, irmão, chega aqui, ó. Caratinga chega aqui perto do aeroporto. É muita terra para pouca gente. Ipatinga, você pode olhar lá depois no Google, o número de habitantes de Ipatinga, beira 300 mil. E é um lugarzinho pequenininho. É isso, essa injustiça que no dia que nós estudamos números, nós vimos que com Deus não tem. Deus falou, olha, mais terra para aquela tribo maior, né? E menos terra para a tribo menor. Então, tá, queridos, essa sorte é uma interrogação, né? Não tem como saber, tá? Deus definiu, então foi o primeiro balanço, tá? Aí foi a primeira medida. Já sabíamos então que Deus não ia dar pouca terra para muita gente, Ele ia fazer essa divisão. Assim a gente vai juntando os dados e a gente vai descobrindo como foi feito. E agora no 18:6, por exemplo, irmãos, mais uma instrução. Vós demarcareis a terra em 7 partes e trareis a minha descrição, para que eu vos lance a sorte perante o Senhor, o nosso Deus. Aqui está dizendo o quê? Agora, viu, irmãos, colocando em prática, então, tudo que Deus orientou, a terra toda ia ser dividida em 7 partes, e a gente acha incrível como Deus faz. Era para pegar essas 7 partes e levar para ele, e dizer, olha, ia entregar para Moisés e dizer, está assim dividida a terra, 7 partes, tal. E ali ele lançaria a sorte sobre cada um deles, tá bom? Vamos ver o versículo 8, que tem mais detalhes, olha. Então aqueles homens levantaram e se foram. Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo, ide, olha aí, percorrei a terra, demarcai-a, então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor. Vamos ler o 9 que a gente vai e chega no 10. Assim foram aqueles homens, percorreram a terra e demarcaram em 7 partes, segundo as suas cidades, olha bem, num livro, e voltaram a Josué ao acampamento em Siló. E o 10, então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu a terra entre os filhos de Israel, conforme as suas divisões. A terra já estava dividida em 7, só que presta atenção, eram 7 pedaços que seriam lançadas as sortes para quantas tribos? Quem se lembra? 9,5. Tá 9,5. Então é número, é muito detalhe, e a gente vai pegando tudo isso, tá? E aí as lições vão vindo para nós.
Um dia eu disse para a quinta igreja uma coisa que Deus me falou, e eu falei isso muito aqui. Isso é muito bom para quem gosta de estudar a Bíblia Sagrada e se interessa. A revelação de Deus para nós, ela é progressiva. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: Deus não revela as coisas para a gente, pum, tudo de uma vez. É progressiva a revelação de Deus. Deus fala com Abraão lá atrás: Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para um lugar que eu não vou te mostrar agora. Viu como é que é progressivo? Sai do meio da tua parentela, da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí ele dá uma lançada ele injeta ânimo nele e fala: lá farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e vai lá, enche ele de ânimo. Mas Deus deixa um vago, Deus lança uma promessa: vai, que lá eu vou fazer isso com você, mas ele não diz onde, ele só fala: vai, para o lugar que eu te mostrarei. Então, queridos, isso são coisas que eu aprendo na Bíblia, eu não peguei estudando nem nada. O que isso quer dizer? Que a revelação de Deus é progressiva. Lembra que eu falei para vocês guardarem a palavra tempo, que essa lição traria para nós coisas relacionadas ao tempo de Deus? A maioria de nós, irmão, aceita Jesus hoje, recebe a promessa de que vai possuir as nações, mas amanhã já está chutando o balde querendo possuir as nações. A gente sai brigando com o pastor, com pastora, sai brigando com o presidente da república, sai brigando com todo mundo. Por quê? Porque Deus me prometeu que eu vou conquistar as nações. Ô meu querido e minha querida, lembra-te de tempo, o tempo é de Deus. Você vai possuir as nações que Deus te prometeu, mas tem um percurso aí, um tempo, que a revelação é gradual, é gradativa, ela é progressiva. Deus te revela o tanto que precisa agora e descansa, aguarda fielmente que Ele vai Ele vai te revelar mais um pouco. Isso aí, em todo o tempo que Deus revela. Você vai ver com o Noé, foi a mesma coisa. Deus viu a iniquidade do homem e tal, virou para Noé e falou: Noé, constrói isso desse jeito, deu as medidas para Noé, deu tudo, e aí pronto, ele deu um tempo agora para Noé fazer a arca. Noé tinha duas opções: crer em Deus e executar o mandado dele antes que a promessa acontecesse, ou crer em Deus e não parar e executar o que Deus mandou. Ele poderia ter ido lá, por exemplo, ligado, né, para uma empresa lá e falado: ó, me manda madeira desse tipo, me manda cola, né, desse tipo. Ou podia ir lá no marceneiro e falar: faz para mim um negócio assim. Não, querido, é progressivo e não dá para como aliviar a carga de peso, de responsabilidade para quem tem promessa, e também não dá para apressar. Então ele teve aquele tempo de ouvir a promessa, trabalhar, e aí lá na frente Deus fazer. Existe uma grande possibilidade ali, irmão, do povo estar certo e Noé mesmo está louco. Quem de nós está disposto a passar pelo ridículo de construir uma arca e todo mundo olhando: lá o louco, lá, ninguém nunca tinha visto um trem daquele, ele fez. Então, querido, está vendo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Que o tempo faz conosco? Um homem de fé, uma mulher de fé, trabalha assim e professa. Quando Deus promete, ele já começa a professar: Deus vai fazer isso com a minha vida, e espera até que Deus fazer, até Deus cumprir. E aí tem o percurso de ser chamado de louco, de bobo e de um punhado de coisa. Então, querido, essa questão do tempo é muito bonita e Deus trabalha ela. Então aqui a gente vê que Deus estava determinando com qual pedaço cada um ficaria, baseado aqui agora, dividindo a terra em 7 partes, e claro, pegando todos os dados lá de trás, de Números, de Deuteronômio, como a irmã lembrou muito bem, Deus havia dado as instruções. Agora, como a revelação é progressiva, coube ao líder Moisés, coube ao líder Josué, guardar isso tudo, viu, irmã, que foi dito. Guardar isso tudo. Opa, Deus mandou distribuir mais terra para quem tem mais gente, menos. Eles tinham que saber de tudo agora. Por isso que o capítulo 18, versículo 9 e 10, vai dizer que eles dividiram a terra, demarcaram tudo. Verso 9 do capítulo 18 de Josué diz: e eles escreveram tudo num livro. Por que escrever tudo num livro, querido? Porque se você quiser viver o melhor de Deus, aprenda a fazer igual a irmã Fátima está fazendo lá, o caderno na mão, escreve, porque tu não vais lembrar amanhã. Não, ninguém lembra.
Eu vou repetir para você o versículo 9, capítulo 18. Assim foram aqueles homens, percorreram a terra, demarcaram em 7 partes, segundo a cidade, num livro, e voltaram a Josué ao acampamento. Tempo, querido, tempo. Escreve num livro, porque você vai esquecer. Deus mandou escrever a lei na tábua da mão, na testa. Escreve, porque você vai precisar e você não vai lembrar. Tempo. Se Deus trabalha no processo chamado tempo, como é que você vai lembrar daquilo que Deus falou antes, se você não começar a rabiscar para tu quanto é canto? Eu rabisco sem dó. Depois que eles inventaram isso aqui, então agora ficou mais fácil para mim. Por quê, querido? Porque se você quiser lembrar as coisas que Deus tem prometido na tua vida, é melhor que você comece a anotar, porque o tempo de Deus pode demorar. Você sabia que o que Deus prometeu para você, você nunca pode tomar posse, tem teus filhos, ou os filhos dos teus filhos vão tomar? E como é que eles vão lembrar se a gente não escrever? Essa é a questão, a gente não gravar de alguma forma no coração e em todo lugar. Então é necessário que eles lembrar que a divisão da terra agora está acontecendo. Sim, irmão? Exato. A irmã está lembrando, por isso que Deus escreveu os mandamentos, porque senão ele teria só falado. E olha um detalhe que a irmã me fez lembrar bem. Assim que Deus escreveu os mandamentos para Moisés, Moisés desceu e viu o povo em pecado, ele quebrou as tábuas, lembra? Naquele bezerro e tal, fez ali uma salada com aquilo e tal, e depois na água mandou o povo beber, e Deus falou o que com ele? Sobe outra vez no monte e leva agora 2 tábuas, porque eu vou escrever as mesmas palavras que eu escrevi no outro. É isso, querido. E você sabe por que a Bíblia está aqui na minha mão agora e você também está com uma? Porque alguém escreveu palavra por palavra, letra por letra, e agora eu ganhei uma Bíblia que a igreja me deu, então, a Bíblia hebraica, a Bíblia do judeu, na verdade, do jeito que ela é, tudo desorganizado. Eu ia trazer aqui para estudar com você, eu não vou porque não acha nada, é tudo na ordem deles, só o Pentateuco está bem, Salmo está lá do outro lado, e Ruth, tudo bagunçado, do jeito que eles leem. Sabe por que eles escreveram, querido? Eles escreveram para chegar até nós, e sabe até quanto vai durar? A eternidade, até o Senhor voltar. Vai ter um livro chamado Bíblia, pode queimar ele, pode torcer, pode inventar, porque é a palavra de Deus, e Deus trabalha no tempo, amém, queridos? É muito bom isso. Vamos passar, eu falei para vocês que tem tanta lição boa, que se bobear a gente passava do tempo aqui, essa é a realidade, tá? Então vamos seguir. Então Deus, irmãos, prometeu no passado a Calebe dar-lhe as terras onde ele pisou com os 11 espias, eles eram 12, você vai encontrar isso lá em Números 14, é lá que está todos esses detalhes que a irmã Fátima foi lá e lembrou muito bem, é lá em Números que nós vamos encontrar então, aquela passagem em que eles iam, os espias foram enviados, e aí voltaram falando tudo quanto é coisa errada, e você vai ver que Deus promete dar a Calebe a terra onde ele foi com os espias. No capítulo de Números 14, verso 24, você vai encontrar: o meu servo Calebe, no entanto, porque nele houve o espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Deus então promete a Calebe aqui, você vai ganhar a terra onde você pisou. Então agora, no futuro, na hora de tomar posse, ele vem até Josué. Lembra que os únicos 2 espias lá de Números, tá? Que estão entrando na terra agora, é Josué e Calebe, os outros todos morreram, Moisés também já morreu, todos morreram. Então agora Calebe vem a Josué, só os 2 irmãos, olha, só os 2 vivos, só os 2 que estão vivos, vem agora, ele reclama as terras que Deus havia prometido a ele. Só que a Bíblia, no capítulo 14, fala de tempo, e eu chamo você a atenção outra vez. Josué fala assim, aliás, Calebe fala assim para Josué, capítulo 14 de Josué, verso 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes, olha bem o que ele está dizendo. Eles eram parceiros, irmãos. Josué e Calebe eram parceiros, eram os espias que foram junto com mais 10, 10 voltaram falando coisa errada, e os 2 voltaram falando bonito. Deus vai nos dar a terra. Aí ele chega agora, e a Bíblia vem e diz assim, olha, ele vira para Calebe, vira para Josué, o parceirão dele, fala: Josué,
você é meu líder, né? Agora você é meu chefe, não é mais Moisés. Tu sabes, Josué, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu estou lendo o versículo, que coisa linda, irmão. Camarada, os dois passaram por muita aflição. Agora ele vai e tu sabes, Josué, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Olha, meu amigo, parceiro, eu tinha 40 anos naquela época, quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Olha o que ele diz no versículo 7. Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Qual foi a resposta que Caleb trouxe? Quem lembra? A terra é boa, a terra é produtiva, tem gigante de verdade, mas não vamos desanimar não, porque isso ele está falando, irmão. Aqui tem um detalhe que não tinha lá em Números, irmãos. O detalhe é que ele falou que ele sentia no coração. E isso é uma lição importante, irmão. O que você sente no teu coração com relação ao desafio que Deus está colocando na tua vida? Talvez o desafio é um casamento, talvez o desafio é criar filhos nos dias de hoje, talvez o desafio é viver com aqueles vizinhos que você tem, talvez o desafio, irmãos, eu não sei o que, mas o que você sente no coração pode te levar a tomar posse da bênção ou não. Esse detalhe não está escrito lá em Números. Ele diz aqui, meu parceiro, eu falei, a resposta que eu trouxe para Moisés é a que eu sentia no meu coração. No entanto, verso 8, né, meus irmãos subiram comigo, mas fizeram desanimar o povo. E ele repete, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Está vendo, querido, o que eu trago para você aqui? É que Deus prometeu para ele, mas agora ele reclama a terra para ele, e ele fala ainda que ele trouxe como resposta o que eu senti no coração. Então, irmãos, o que eu resumo aqui? Eu resumo que Caleb ganhou essas terras, irmãos, é pelo que ele sentia no coração no dia em que ele foi espiar a terra. Então eu pergunto, qual o desafio que você tem hoje? Dependendo do que você sente no teu coração, Deus te livra disso, te dá vitória. Dependendo, você não vai ter a vitória. Está vendo como é que a coisa muda o tom? Por que hoje, então, a gente está encontrando crente decepcionado com a igreja, crente tentando acabar com a vida? É porque eles não entenderam ainda que, na verdade, o coração deles é que está impedindo Deus de operar, e aí a gente não vê milagre mais, não acontece milagre nas igrejas mais. Acontece muito igreja forjando milagre, mas milagres não acontecem, a gente vendendo milagre por dinheiro, por não sei o quê. Então, queridos, eu quero frisar essa questão de que ele chega no passeio. Um detalhe, Josué e Caleb, sobreviventes desde o Egito agora, né, viveram esse tempo todo. Caleb chega a dizer a idade dele. Ele fala no versículo 10, agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como nos falou. 45 anos desde que o Senhor falou a Moisés, e já agora tenho 85 anos. Ele tinha 40 anos quando ele chegou e foi espiar a terra. Passaram-se 45 anos, agora ele tinha 85 anos. Isso quer dizer, irmãos, que Deus prometeu em Números 14, quando ele tinha 40 anos, que ia dar a terra para ele. E só agora, 45 anos depois, é que ele vem e fala, Deus prometeu. Então agora, Moisés, Josué, nós de dividir a terra, me dá a terra que Deus me prometeu através de Moisés. 45 anos depois, 85 anos. E ele ainda diz aqui, ainda no versículo 11, ainda estou tão forte como naquele dia em que eu entrei na terra para espiar. Deus, além de tudo, preservou a saúde dele. Então, queridos, eu volto a te chamar a atenção com relação ao tempo. O homem esperou 45 anos para agora entrar na terra prometida. Quantos homens e mulheres, irmãos, já desviaram da fé com 1 ano, com 2, com 3, com 4, com 5? Por isso que eu disse para você, o nível de espiritualidade de alguém é determinado pelo tempo.
que essa pessoa suporta as aflições e permanece. Sabe o que eu quero? Sabe quem é crente de verdade, irmão? Aquele que daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos vai continuar sentadinho no banquinho, no lugarzinho dele, louvando, apoiando o pastor, apoiando a pastora, e apoiando a igreja, apoiando a missão, alegre, indo para o culto. É isso, querido. 45 anos que o menino esperou. 45 anos. E sabe, o resto do texto mostra para nós que ele ainda é meio que atrevido, porque ele já começa atrevido mesmo aqui, dizendo: olha, Josué, nós dois fomos lá, você estava comigo, agora eu venho aqui reclamar aquela terra que Deus prometeu. Olha, eu tinha 40 anos só, aquela época, agora 45 anos se passaram, e eu continuo com a mesma força, com o mesmo vigor. Sabe um detalhe, irmãos, que eu noto? Queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer para a tua vida, é de Deus. Eu quero dizer que os 45 anos no deserto não fizeram Caleb desviar da fé. Ele viu o povo murmurando, ele viu o povo morrendo, ele viu o povo apanhando, sofrendo, mas o homem permaneceu, irmão, viva na memória dele a promessa de Deus. E na primeira chance ele chegou e fala: me dá aquilo que Deus falou que ia dar. 45 anos o camarada, irmão, não desviou. Quantos de nós, irmãos, às vezes prevarica por pouca coisa, desvia por pouca coisa? Às vezes o irmão olha para a tua careca, para a tua cabeça, olha para a tua roupa, olha para a tua sandália: não vou mais naquela igreja, que o povo é metido. Às vezes um irmão fofoca da tua vida: eu não vou mais não, porque aquela igreja é ou igreja fofoqueira, aquela igreja. Irmão, Deus trabalha no tempo. Quantos morreram e Josué e Caleb ficaram vivos, agora estão tomando posse da terra? Está vendo, querido? Viu como eu disse para você que tem lições extraordinárias nesse capítulo e a gente às vezes desanima por pouco? É questão de tempo, o trabalho de Deus é assim, tá, querido? Então ele abre e ele vai falando bonito. Eu li, mas eu vou reler para você ver. Quando ele fala no 11: ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora ainda. E ele diz: para a guerra. O menino tinha 85 anos, estava falando: eu vou lá, eu tenho força para lutar, para guerrear. E ele diz aqui, irmãos, que vai enfrentar os enaquins, os gigantes da terra. Sabe quais gigantes aqui? Pena que eu não vou ficar lendo, não vai tomar tempo. São os mesmos gigantes quando ele entrou para espiar a terra, que os outros ficaram com medo, irmãos. Porque aqui, ele está cobrando, é a terra que ele pisou, porque Deus prometeu. Então ele está falando: me manda de volta, que eu vou lá, e Deus vai me dar força, e eu vou vencer os gigantes, que aqueles 10 espias caíram diante deles. Meu irmão, qual o gigante que você está enfrentando hoje? Me diga, qual o gigante, qual o desafio? Você pode ter até 85 anos, 95, 100 anos, irmão. Deus te fortalece para derrubar todos esses gigantes. Amém, queridos? Por que as igrejas, então, os crentes estão tudo deprimidos? Porque não sabem disso. E quando vê um gigante desse tamanhozinho assim para eles enfrentar, já tombou. Porque fica perguntando: porque Deus prometeu, não me deu. Já passou 2 meses e Deus não me deu. 2 meses. Já passou 1 ano, 2 anos. Eu oro para esse homem há 20 anos e nada. Gente, o exemplo aqui é 45 anos. O camarada já estava velho e estava falando que eu ainda vou sair para a guerra. Então, queridos, olha, eu sigo então te ajudando a ver esses detalhes. E ele vira então e fala assim no 12: agora dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste, olha bem como é que ele diz no versículo 12: naquele dia tu ouvistes. Ou seja, ele estava falando para Josué. Então ele fala: Josué, naquele dia você ouviu que os enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. E ele fala: é certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu há 45 anos atrás. Nossa, Deus do céu. Gostou, querido? Gostou? Deus é poderoso para me dar as terras que Ele prometeu há 45 anos atrás. Não tem isso não, mas eu estou juntando com os versículos anteriores para você ver. Irmão, não desanima mais a fé em nome de Jesus, querido. Não desanima. Seja lá qual for o desafio, não desanima. E aí ele segue. Aí o que acontece com o versículo 13 para baixo? Então Josué não falou uma palavra, porque Josué estava vivendo tudo aquilo desde aquela época. A Bíblia diz no 13 que Josué, sabe o que fez? Abençoou e deu a Caleb a terra que Deus havia dito que lhe daria. Um outro detalhe entre esses dois homens, irmãos: é muito comum numa igreja
ter rivalidade. É muito comum na igreja ter rivalidade. É muito comum numa igreja, um ano a irmã lidera as mulheres e o irmão lidera os homens. Aí no outro ano, quando muda a liderança, é muito comum ter rivalidade. Aí a liderança atual sofre para conduzir o grupo, porque a liderança que saiu faz de tudo para atrapalhar, porque não quer que a liderança atual seja melhor. É muito comum quando o pastor morre, desanima, vai embora, sei lá o quê, e vem outro pastor, fica um grupo na igreja puxando o tapete para aquele pastor não progredir por causa da rivalidade. É muito comum também quando Deus começa a levantar um irmão ou uma irmã, cresce a rivalidade. E uma outra lição, irmão, para arrebentar a boca do inimigo, é que Josué e Calebe, eles andaram juntos desde o Egito, foram com os 10 espias, formando 12 na terra. Só os 2, Josué e Calebe, voltaram com uma reportagem boa que Deus ia dar à terra. Morre todo mundo e só os 2 estão entrando. E agora Calebe não usurpa o lugar do colegão dele, Josué, de anos de caminhada. Ele chega humildemente perto do líder dele, pede a terra que Deus prometeu, e Josué não arruma encrenca nenhuma, sem rivalidade. É que o reino de Deus deve funcionar. Isso para você entender, igreja, lições. Deus está te doutrinando nesta noite de quinta, e talvez você ainda não acordou sobre todos esses detalhes de esperar no tempo, sobre acabar com a rivalidade, todo mundo trabalhando junto, respeitando um ao outro. Veja, irmãos, o que agrada a Deus, é isso que agrada a Deus. No dia que o Zé Arli estiver pregando, no dia que o Lucas estiver pregando, o Ageu, o pastor Marcinho fulano, eu vou à igreja da mesma maneira, porque o pastor Edgar está longe, mas o meu Deus está lá com o irmão que está cuidando da igreja, sem rivalidade, sem preferência. Está vendo, querido? Lições. Deus tem promessa, mas tem um processo para chegar até lá. Então vamos seguir, queridos, são lições maravilhosas, mas nós temos que encerrar. Ele, irmãos, Calebe, se sentia forte para enfrentar agora, com 85 anos, os gigantes, como eu disse, que assustaram os espias há 45 anos atrás. Sua fé não foi abalada pelo deserto e nem agora é questionada, porque Josué não pergunta nada. Josué aceita o que ele falou e nem questiona essa fé tremenda. Então Josué o abençoou para ir conquistar Hebrom. E aí o texto vai encerrar dizendo que a terra cessou da guerra. A terra quer dizer esse tempo e esse momento, porque os irmãos vão ver que mais para frente as posses iam exigir deles outro investimento para expulsar as pessoas que lá viviam, tá bem? Então aqui nós podemos concluir o nosso estudo, irmãos, entre muitas coisas, como nós falamos, da seguinte forma: que Deus preserva fisicamente forte e corajoso os seus fiéis. Fisicamente eu quero dizer, dentro dos limites de Deus para aquele propósito. Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai te preservar, né, para aquilo. Vamos citar o exemplo do irmão Tiãozinho que está aqui. Tiãozinho, por exemplo, passou por muitas dificuldades, cirurgia perigosa, né, Tiãozinho? E está ali, ou seja, é do propósito de Deus. E se é do propósito de Deus que ele chega a 80, a 90, a 100, vai chegar. Então Deus preserva fisicamente e com coragem aquelas pessoas fiéis a Ele para o propósito que Ele tem. Assim como Calebe, então, irmãos, nós devemos lembrar as promessas de Deus e nos achegar a Deus para lhe pedir aquilo que Ele nos prometeu. Calebe tinha a promessa de Deus, passaram-se 45 anos, ele não esqueceu, ele guardou aquilo no coração e agora ele chega diante de Deus e pede a Deus que lhe dê aquilo que Ele prometeu. Olha que coisa mais linda. Se você é fiel a Deus, irmão e irmã, você pode chegar diante de Deus e perguntar: Deus, e aquela promessa que o Senhor me fez? Isso, querido, são as lições que a gente tem da palavra de Deus. Só que eu encerro de certa forma triste, lembrando que a igreja hoje, os irmãos, os crentes hoje, não gostam de refletir sobre essas coisas. Não anotam, não escrevem, não se lembram das promessas, vivem frustrados. Você deve procurar: Deus, o Senhor me prometeu
olha bem, o Senhor me prometeu salvar fulano, o Senhor me prometeu aquele emprego, o Senhor me prometeu guardar, me prometeu livrar, e aí vamos embora, hein? Está vendo? O Senhor me prometeu, é isso, querido. Mas se a gente, irmão, não voltar para esse detalhe da caminhada, que é pé no chão, realidade, guardando, nós, queridos, vamos viver crentes derrotados, crentes frustrados, crentes que não amam mais a casa de Deus, não amam a obra do Senhor, porque não ora, não lê a Bíblia, não pesquisa, não procura, tá, queridos? Então, eu deixo para você essas lições. O tempo é de Deus, e Deus trabalha com o tempo. E vou ser sincero, me vem agora na memória o Novo Testamento, em que o próprio Senhor disse que muitos se perdem no tempo, porque o Senhor prometeu voltar, e como ele não voltou ainda, e aí, o que acontece? No meio do caminho as pessoas desanimam. Jesus falou que vinha, não veio, então vamos beber, vamos farrear, vamos viver a nossa vida, e aí a gente se perde, não é? A Bíblia diz que o Senhor vai voltar como? Como ladrão de noite, não avisa e chega, tempo. E Jesus ainda fala do tempo. Se o ladrão avisasse o tempo que ele viria, o que ia acontecer? Tempo. Viu como é que o pastor de Gato está concluindo com você, com a realidade? Então, queridos, é por isso que Jesus não fala para você quando é que ele vai te chamar e nem vai te buscar, para você aguardar no tempo. Vai chegar o tempo, e aí ele tem que me encontrar preparado. Muitos se perdem, porque não sabem o tempo. Então vamos vigiar, vamos folgar, aliás. Lembra das virgens? É outra questão do tempo. Porque o Senhor, o noivo tardou a chegar, aí aquelas que tinham azeite de reserva, esperaram. As que não tinham, voltaram desesperadas, e aí quando voltaram o noivo, já havia chegado. Então, queridos, é necessário a gente voltar a viver dessa forma, esperando, aguardando a promessa fielmente, para que a gente tenha autoridade para falar como Josué. Claro que não na mesma circunstância, mas Josué virou com autoridade, Caleb voltou com autoridade e fiel, e Josué então teve que abençoá-lo, simplesmente abençoar e deixar que ele tomasse posse da terra. Amém? Deus te abençoe, te guarda e te fortalece. Ó Deus, muito obrigado, nós te agradecemos, Senhor, por este lindo dia e também pelas lições da tua palavra. Muitas outras lições poderíamos tirar deste texto, Senhor, mas nos falta tempo nesta noite, mas pedimos que o teu Espírito continue falando conosco, à medida, meu Pai, que nós buscamos a tua face e desejamos ardentemente conhecer ao Senhor. Muito obrigado mais uma vez, entrego nossa vida nas tuas mãos, pedindo a ti uma semana abençoada. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, irmão, irmã, Deus te abençoe. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser.